Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre procrastinação. Sem dúvida, eu sou uma pessoa referência nesse assunto. Eu, inclusive, procrastinei bastante para gravar esse vídeo. Eu sou uma pessoa que às vezes acabo procrastinando muitas coisas. E eu quero compartilhar um pouco da técnica que eu venho utilizando. Eu quero contar para vocês dessa técnica, qual é a técnica que eu tenho utilizado, que tem me ajudado muito nessa parte de fazer tarefas difíceis, de encarar tarefas difíceis, principalmente na minha vida pessoal. Porque no meu trabalho, eu até já vi esses dias algo muito legal sobre isso. No meu trabalho, ou quando você vai prestar algum serviço para outra pessoa, que você é mandado por alguém, você executa. Mas quando você vai fazer para você, muitas vezes você acaba não fazendo, acaba deixando de lado, acaba não seguindo aquele projeto. E eu me identifico muito com isso. Eu tenho bastante dificuldade de manter, às vezes, alguns projetos na energia que eles merecem. O YouTube é aqui um exemplo. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre qual é a técnica que, inclusive, eu estou utilizando para gravar esse vídeo. E se vocês curtirem, peço que deixem um joinha. Se inscreva aqui no YouTube. Nós estamos batendo a marca de mais de 300 inscritos aqui no canal, o que é fantástico. Até, bem dizer, 10 dias atrás eu tinha 65 inscritos e pouquíssimas pessoas me assistiam. Então hoje eu estou muito feliz também com esse resultado, algo que vem gratificando e mostrando que sim, a gente precisa continuar insistindo, a gente precisa continuar acreditando em nós principalmente e acreditar que sempre é possível. E hoje eu quero trazer um pouco sobre essa visão com vocês. Bom, eu, como a maioria das pessoas que vivem no mundo hiperconectado hoje, acredito que tenha muita dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Muito pelo excesso de informação que a gente tem, tá? Então, a gente tem excesso de opções também. A gente tem tempo, jogos online, né? Mexer no celular, ficar no WhatsApp, rolar feed do Instagram, rolar TikTok, ficar navegando no YouTube sem assistir algo que de fato traga algum tipo de conteúdo relevante para a tua vida. Então hoje a gente tem um excesso de opção muito grande e eu atribuo esse fator procrastinação pelo fato do excesso de opção. Quando a gente acaba tendo menos opção, a gente precisa focar em algumas coisas importantes e eliminar, às vezes na base da força mesmo, essas tantas opções acaba sendo uma alternativa para quem tem muita dificuldade, assim como eu. Que você eliminando, colocando uma barreira, dificultando o acesso, você com certeza priorizará as coisas importantes e vai deixar então as futilidades de lado. Mas muitas vezes isso não é o suficiente. Você precisa ter um mecanismo, você precisa criar um processo para conseguir iniciar uma tarefa difícil. O uso de tela, eu atribuo também a dificuldade criativa, e a dificuldade criativa, nesse caso, ela vem justamente pela falta de tédio, né? Eu já ouvi muita gente falar sobre isso, que às vezes as ideias elas vêm no tédio. E eu tenho tentado reduzir ao máximo o tempo de tela, principalmente do celular. E no momento de inspiração que eu tive para gravar esse vídeo, que eu inclusive estava procrastinando ele, eu tinha que gravar na data de hoje e eu ia postergar, então, mas eu usei a técnica que eu vou contar para vocês e estou gravando esse vídeo então. Que é a dificuldade que a gente tem às vezes de parar, desligar tudo, ficar no modo offline mesmo. Ela é muito grande e é só nesses momentos de fato, quando a gente desliga tudo e fica no offline, que a gente consegue pensar, raciocinar e colocar aí às vezes algum projeto em prática. Então a técnica que eu estou utilizando, que tem me ajudado bastante, que eu quero contar para vocês, é a técnica dos 5-10. Como que funciona, tá? Você vai contar até 5, então de 1 a 5. Nesse momento você fecha os olhos, conta de 1 a 5 e você vai passar 10 minutos fazendo uma tarefa difícil. Então, quando eu tinha escrito esse roteiro sobre a procrastinação, que é algo que vem pegando bastante na minha vida, principalmente por essa questão da criação do conteúdo, eu até tenho conseguido gravar alguns vídeos aqui para o YouTube, mas eu não abandonei praticamente o Instagram, uma porque eu me perco ali às vezes nos Reels e coisas que não agregam, e outra porque o conteúdo ali, não sei, não me brilhou tanto, as pessoas elas não engajam, parece que a comunidade, a qualidade das pessoas onde param para te ouvir é muito melhor aqui no YouTube do que no Instagram. Então isso me desmotivou também um pouquinho e eu abandonei. Claro, eu preciso de certa forma também aumentar, né, o número de seguidores no Instagram, preciso crescer lá na plataforma,
mas não tenho dado tanta atenção quanto tenho dado aqui no YouTube, visto os números aí, enfim, e o retorno que a gente está tendo com relação a isso. Essa técnica dos 5-10, então, ela é muito boa, porque a partir do momento que tu conta de 1 a 5, você dá um reset no teu cérebro. Então você fecha os olhos, conta até 5, vai memorizando essa questão do número, pensando no número 1, número 2, número 3 até o 5. E você vai dispor de 10 minutos para fazer aquela tarefa difícil. Então você vai ficar 10 minutos focado em fazer aquela tarefa difícil. Se em 10 minutos aquilo ali de fato está muito ruim, você não está conseguindo progredir, tá difícil, eu sugiro pausar por pelo menos mais 10 minutos, sem pegar celular, respira fundo, oxigena as tuas ideias, conta até 5 e começa de novo. Eu fiz isso, estou fazendo isso para gravar esse vídeo. E outros aspectos também ajudam para que a gente pare de procrastinar e comece a fazer o que precisa ser feito. O primeiro deles, que eu considero muito importante, é a questão da organização, a gente ter uma agenda. Inclusive, se vocês acham relevante eu trazer aqui no canal um vídeo mais voltado para essa parte de como organizar a agenda, qual que seria a melhor estratégia dentro da realidade de cada um, acho que isso é muito particular, mas de uma forma ampla, uma forma geral, como você poderia organizar a agenda para ter, assim, uma organização pelo menos para entender em que dia, em que momento do dia, em que momento da semana você vai fazer aquilo que está atrelado aos teus objetivos. Não só profissionais, mas também pessoais, por exemplo, ficar com a família e tudo mais. Então, um outro ponto que eu julgo ser relevante para ajudar nessa questão da procrastinação é a organização. Eu confesso que tive, há um período atrás, um excesso de agenda. E é aqui que eu queria entrar num ponto muito importante com vocês sobre isso. Eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para ir trabalhar, tudo isso catalogado na agenda. Eu tinha horário para sair do trabalho, eu tinha horário para ir para academia, eu tinha horário que eu ia começar o treino, ia terminar o treino, horário da janta, eu tinha tudo categorizado. Mas eu confesso para vocês que assim, eu não sou nem de perto nenhuma referência nessa parte de execução de uma rotina perfeita, como muitas vezes a gente se ilude. Eu também já fui iludido, acho que por isso que eu criei essa agenda, por uma ilusão de uma rotina perfeita que às vezes a gente acaba vendo nas redes sociais, e a rotina perfeita ela não existe. Então outro ponto que eu queria trazer para vocês, dentro desse contexto geral, é seja gentil com você mesmo. Seja gentil com o teu processo. Seja gentil com você mesmo naquele dia que você não conseguiu, mesmo que você estava previamente organizado, em fazer alguma coisa que para você é difícil, para você é desconfortável, porque nada no começo é fácil. Eu vou dizer para vocês, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, a primeira vez que eu fui tentar gravar o vídeo, é engraçado, porque é bacana a gente ver o processo e como as coisas vêm acontecendo. Eu demorei basicamente 2 horas de tentativas, eu não consegui. Eu não consegui. Eu travei por completo e eu desisti não, mas eu posterguei daquele dia. Eu não consegui, eu suava, eu travava, e eu sou uma pessoa que me considero ter uma certa desenvoltura para falar. Eu já fiz alguns cursos de oratória, eu já gravei alguns materiais de publicidade para a empresa onde eu trabalho. Nada muito longo assim como um vídeo aqui no YouTube, mas eu já tenho assim uma certa experiência de falar em público, né? Então, sempre que eu tenho oportunidade, inclusive de falar em público, eu boto a cara e falo porque é bom para criar repertório. Então, por mais que para mim era uma coisa que eu sabia o que eu ia falar, sabia o que precisava ser dito, eu travei porque eu estava tentando sempre fazer o perfeito, né? Fazer o gancho perfeito, fazer o vídeo perfeito, cuidar com o que eu ia falar, cuidar com o que vocês iam achar do vídeo. Eu tava com tanta preocupação que eu tinha esquecido de ser eu mesmo. Esqueci do Emanuel no momento de fazer o vídeo. E isso para mim me travou. Então essa questão de a gente ser gentil com nós mesmos também vai de encontro para as pessoas um pouco mais perfeccionistas. Eu sou mais detalhista do que perfeccionista. Mas às vezes a gente se apega a tanto detalhe que não vai contribuir
e mais vai atrapalhar, que acaba travando. Então a gente procrastina porque acaba sendo uma coisa muito morosa. Quando eu entendi um pouco isso e tentei tornar o processo mais leve, de falar mais o que eu, mais a minha história, ser mais eu, expor de certa forma algumas fraquezas que eu tenho, que acredito que conecta de fato com as pessoas. Hoje eu faço um vídeo, por exemplo, sem suar. Consigo gravar um vídeo sem transpirar, mas vou dizer para vocês que nos primeiros não foram fáceis. E ainda não é, apesar de que agora já estou entendendo um pouco mais e estou aceitando esse processo comigo mesmo, tá? Outro ponto que eu queria comentar com vocês é com relação à quantidade de metas que vocês vão colocar nessa agenda, nessa organização, dentro dessa questão dos objetivos que vocês procrastinam, assim como eu procrastino. Porque quando eu tinha uma agenda muito hiperlotada e eu tentava ter muitos objetivos, sabe? Eu tinha objetivo financeiro, eu tinha objetivo de academia, tinha objetivo de um trajeto de andar de bicicleta, que eu gosto de andar de bike, então eu tinha colocado para mim que eu queria fazer um trajeto de 100 quilômetros esse ano, ainda não fiz, já cheguei a fazer 80, mas ainda não cheguei nos 3 dígitos. Eu tinha muitos objetivos e tudo isso eu tinha um momento reservado específico na agenda para esses objetivos. E aí tu vê que tu não consegue fazer nada bem feito. Não sei se com vocês também é assim. Mas eu não conseguia fazer nada bem feito. E eu precisei desligar tudo para poder voltar a ter clareza das coisas que de fato eram importantes e começar a entender um pouco mais o que eu precisava fazer para chegar onde eu queria chegar. E confesso que muitos dos objetivos que eu tinha colocado nada tinham a ver com aonde eu queria chegar, mas pressionado por uma coisa que a gente vê na internet, de ter muitas metas, de ter metas, né? Meta smart, ter tudo escrito, enfim, e ter esse retrato que muitas vezes a gente vê no Instagram, vê em alguns atletas de alto nível, rotinas perfeitas, acorda às 5h49, 5h52 está tomando café. A gente sente vontade, de certa forma, de viver uma vida em alta performance, né? E eu acho que não tem problema nenhum a gente buscar alta performance. Mas aí você para e pensa que aquela pessoa ela tem uma única coisa para fazer, que é aquilo, né? O máximo que vai acontecer é ela ter mais uma ou duas obrigações ali, né? Se é um empresário ou alguma coisa nesse sentido, mas quanto maior a posição social da pessoa, mais equipe, mais suporte ela tem. Então a gente não pode se iludir que ela faz tudo aquilo sozinha. Ela sempre contrata pessoas para, de certa forma, ajudar em alguns atalhos que, para quem está no começo, para quem grava o vídeo, edita o vídeo sozinho, cria a thumbnail sozinha, faz o roteiro sozinha, trabalha 8 horas por dia, ainda vai na academia, ainda namora, ainda tem uma série de outras responsabilidades, às vezes a gente olha para aquilo e fala, claro, seria muito bacana, mas está muito descolado da minha realidade, muito descolado. E a gente fica nessa pressão social de que aquilo ali, de certa forma, é a fórmula do sucesso. E aí, quando você quer fazer alguma coisa parecida, você procrastina, porque você trava, você acha que aquilo ali é o perfeito e você sai do 0 ao 100 muito rápido. E com essa questão do YouTube, eu vejo que não existe rotina perfeita. Principalmente para quem trabalha 8 horas por dia, até um pouco mais, às vezes como eu começo a trabalhar às 8 e pouco da manhã, até umas 6 horas da tarde. Na grande maioria dos dias eu ainda saio do trabalho, vou na academia, chego em casa quase 8 horas da noite. Tenho o privilégio, nesse caso, de ter um suporte de pessoas que ainda estão em casa me esperando, então eu não preciso me preocupar muito com essa questão de comida, com essa questão de roupa, porque eu moro com a minha avó e a minha mãe e acabo então usufruindo desse benefício de momento, claro, que elas me dão esse suporte, né? Elas dobram o meu paraquedas para eu poder ir para a guerra, digamos assim. E mesmo assim, eu sinto que eu tenho muito poucas horas no meu dia, né? Eu estou estudando para CPA 20, que é uma certificação bancária da Ambima que eu preciso para continuar, para galgar cargos maiores, né, na instituição financeira na qual eu trabalho e também para me manter hoje no meu atual cargo.
E eu vejo que faltam horas no meu dia, daquele dia que eu preciso treinar, daquele dia que eu preciso fazer alguma coisa extra pós-trabalho, ou que eu saio tarde do trabalho, eu chego em casa com uma energia extremamente baixa, né? Cansado mesmo, com a cabeça cheia. E em que momento, por exemplo, eu vou produzir? Em que momento, por exemplo, eu vou gravar um vídeo para o YouTube? Eu preciso adequar dentro da minha rotina. Por isso que eu digo que não tem rotina perfeita. Por isso também que a gente tem que colocar um ritmo e colocar uma meta na qual a gente precisa ser gentis com nós mesmos para poder atingi-las e não nos frustrar por não estar conseguindo. E sim pensar em uma estratégia melhor, numa estratégia diferente, para que a gente consiga, de certa forma, colocar o que é prioridade à frente, às vezes, do cansaço, bem como eu estou gravando o vídeo hoje. Hoje, eu não sei quando eu vou colocar esse vídeo ao ar, mas hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Eu acho que existem ferramentas, existem técnicas. Essa técnica dos 5/10, né? 5 segundos respirando e 10 minutos na tarefa difícil, eu acho que tem me ajudado, tem contribuído bastante. Espero que contribua com vocês também. Qualquer sugestão e melhoria que vocês acham bacana, alguma sugestão de conteúdo e algum formato diferente que vocês queiram que eu traga aqui, seja ele mais aprofundado, mais técnico, vocês coloquem aqui. Eu criei esse canal primeiramente para falar da parte de investimento, que é um tema que eu gosto muito, mas eu vejo que o brasileiro, e eu me incluo nisso, a gente sequer às vezes tem condição básica de educação financeira, né? Isso dá para ver pelos números, as estatísticas com relação ao endividamento e tudo mais. Então, eu acho que ainda, e além disso, né, a gente tem essa questão da pressão social das redes sociais, a gente tem a pressão social que a gente se coloca de comparações entre amigos e tudo mais, a gente tem uma pressão com nós mesmos de prosperar e ser alguém de bem, alguém bem-sucedido, pelo menos eu tenho comigo, e muitas vezes isso nos atrapalha. E também a ideia é comentar com vocês, né? Ninguém tá sozinho nesse barco. Eu acho que é a grande maioria das pessoas, também olhando alguns pares, alguns colegas meus que estão nessa mesma pegada. Se você ainda não é inscrito, reforço o convite para se inscrever aqui no YouTube. Vou deixar de recomendação aqui do lado esquerdo meus últimos vídeos, onde eu falo do impacto dos bons hábitos e também da importância e do impacto da leitura na tua vida. Se você gostou, não deixe de compartilhar com um amigo, de deixar um joinha e até o próximo vídeo.